Perfeito. O que a gente teve também, assim, pelo menos, né, essa desescalagem aí da guerra comercial, ela diminuiu aquela dispersão de outcomes possíveis, né? Assim, como você falou no início, é Sim, impraticável uma tarifa de 145%, e isso melhorou muito o apetite a risco, não só nos Estados sim, Unidos, como sim. você falou, mas no mundo inteiro. E aí, já migrando essa história para os criptoativos, Walter, você acha que isso teve a ver, ajuda a explicar o porquê que o Bitcoin voltou para cima dos US$ 100.000? 100%. É só curioso ver a performance do Bitcoin versus Bolsa Americana e o Nasdaq durante esse período do Liberation Day, em que ainda estava muito incerto o que estava rolando, e você viu o Bitcoin performando marginalmente melhor do que Bolsa, segurou ali o nível dos 70 mil caindo 20, 25%, né, enquanto que eu acho que Bolsa caiu 30%. Então, pô, volatilidade menor do que Google, Microsoft, essas empresas. Então, assim, foi um momento especial para o Bitcoin, porque ficou muito claro ali que, pô, possivelmente o Bitcoin ainda está nesse limiar entre venture capital e reserva de valor, hedge geopolítico. Ainda não é nenhuma dessas coisas. Você pode comparar com ouro, mas Bitcoin não é ouro, não adianta comparar. Então, na medida em que o Trump estoura uma bomba no Liberation Day e aí a conversa começa a se, né, deixar de ser tão intensa e você tem todos esses motivos que acabam arrastando capital para mais para a direita da curva de risco, isso aí logicamente vai beneficiar criptoativos. Eu não posso dizer a mesma coisa das altcoins, que elas sofreram muito, mas muito mesmo, e que agora estão começando a se recuperar, né? Pô, você teve altcoin que caiu, e isso não é incomum de ciclos de cripto, caiu 70%, 80%, né, quando você fala das altcoins menores. Agora sim, é o tipo de ativo que consegue subir 1000%, 2000% em ciclos especulativos. Altcoins são as criptos que não o Bitcoin, correto? Perfeito. E além desse apetite a risco melhor ajudando, a gente teve também o início de tramitação daquele projeto de lei que regulamenta um pouco o mercado do criptoativos, né? Mas você entende disso muito melhor do que a gente, então queria que você explicasse para a gente o que é esse projeto de lei lá tramitando no Congresso americano. São dois projetos. Um tem mais maior prioridade, digamos assim, que é o projeto de lei de stablecoins, pela aquela relevância geopolítica que ele tem de criar uma demanda para treasuries. Né? É uma demanda relevante. O próprio Tesouro Americano projetou uma demanda de 2 trilhões vindo somente de stablecoins. Stablecoin, para quem não sabe, é uma versão envelopada do dólar que pode ser distribuído através de tecnologia de blockchain. Você pode ter o dólar aqui na sua carteira digital, né, sem precisar ter validação de nenhum terceiro, nenhuma entidade mediadora. Então, esse aí é o primeiro projeto, né? E tem um projeto agora que, inclusive, foi vetado na Câmara dos Senadores, na Câmara dos Senadores, no Senado, Uhum. que foi o Genius Act. E o que ele está, né, definindo? Né? Leis para anti-lavagem de dinheiro, cláusulas de KYC, né, Know Your Customer, se vai ter yield, se não vai ter yield, como é que vai ser a custódia dos dólares, o que né, o emissor precisa ter para criar um produto desse. Então, tudo isso é algo que está sendo discutido agora nesse PL chamado Genius Act, que inclusive foi vetado, como eu já disse, no Senado na última semana. Por quê? Foi vetado por parte dos democratas e eu acho que teve 2 republicanos que também votaram contra. Eles usaram como principal argumento o envolvimento da família Trump com o stablecoins, né? Então a família Trump tem um projeto de stablecoin chamado Liberty Financial, né? World Liberty Financial. E aí eles falam, né, conta a história de que, pô, criamos esse negócio aqui porque começaram a bloquear nossas contas e acreditamos que o dólar deve ser um ativo que deve fomentar a soberania do indivíduo, que, né, isso aí é a ideia por trás dos Estados Unidos, né, no Bill of Rights, na Constituição Americana, e acreditamos que o dólar deve ser assim também, por isso estamos investindo nessa tecnologia. Só que aí os democratas bloquearam por conta desse envolvimento. Pô, você está regulando esse negócio, tem conflito de interesse aí, né? Então, agora, hoje, inclusive, teve algum tipo de tramitação ali dentro do Senado, algum tipo de conversa que ainda não está clara, mas que possivelmente pode levar de novo o Genius Act para uma segunda votação e possivelmente um acordo ali para levar isso para aprovação. Essa aí é a primeira lei assim
de ordem de importância. A segunda é a de infraestrutura de mercado. Cara, como é que eu diferencio uma meme coin de um ativo como o Bitcoin, que é entendido como uma commodity digital? Como que eu diferencio isso de uma empresa que quer emitir uma ação em formato de token? Então, criar essa base regulatória para você ter essa possibilidade de engajamento de organizações, bancos, prestadoras de serviço utilizando a tecnologia de blockchain. E, pô, isso aí é o que a gente precisa para ter um mundo tokenizado, hiperfinancializado através de tecnologia de blockchain, que o capital ele se move de uma forma muito mais transparente e mais segura também. E, putz, isso aí vai ser bom para o próprio sistema financeiro, porque permite até você tomar risco de uma maneira muito mais transparente, porque você tendo esse tipo de informação em tempo real, no blockchain, seja lá qual blockchain for, é uma maneira muito mais segura de você enxergar os riscos dentro das economias e dos participantes da economia. Então são esses os principais dois projetos. Essa lei de infraestrutura de mercado ela ainda não foi votada, e agora de cabeça eu não me lembro qual a expectativa. Mas a lei de stablecoins, o Trump pediu uma prioridade para ser aprovada até agosto desse ano. Entendi. Mas a lei, só uma dúvida, né? A lei de stablecoins, ela ajuda as outras criptos também ou não necessariamente? É só a cripto de dólar, né? Eu acho que ajuda de forma indireta, né? Assim, que você pode agora criar produtos com dólar, né? Então, os principais casos de uso em cripto é plataforma de contrato inteligente, em que você consegue criar aplicações automáticas e, né, conectar diretamente um fornecedor com um consumidor, né? Uma espécie de Uber que você não precisa de um Uber centralizado ali para coordenar o motorista e o consumidor. Você tem contratos, e esses contratos são regidos, seja de uma forma mais centralizada, dependendo do projeto, ou de uma forma mais descentralizada, por exemplo, DAOs, né, que são organizações descentralizadas autônomas, baseadas em tokens. Tem toda uma literatura que está sendo escrita sobre isso agora em tempo real, então assim, ninguém muito sabe a resposta das coisas, muito experimentação que está acontecendo. Então assim, stablecoins beneficia cripto de forma direta? Eu acho que sim, com certeza, porque traz uma familiaridade maior para as pessoas num âmbito, no sentido amplo dessa questão, que permite com que pessoas se familiarizem cada vez mais com cripto, né? A gente adota produtos muito por conta de familiaridade, né? Sim. Pô, eu não vou usar uma outra plataforma, porque eu já tenho familiaridade com essa plataforma, com Netflix, com, né, seja lá qual for o serviço que eu consumo. Então, eu acho que isso aí é um passo positivo nessa direção para quem está investindo em cripto, pensando que isso vai ganhar corpo, né, décadas para frente. Perfeito. E aí, para fechar o assunto cripto, em participações passadas do podcast, a história da dominância do Bitcoin é uma coisa que você sempre traz, né? Que é aquela razão entre o valor de mercado atual do Bitcoin e das demais criptos. Então, eu queria entender com você como que está isso hoje e para onde deve ir essa dominância, na sua opinião. Cara, a longo prazo, eu acho que o Bitcoin vai dominar. Eu acho que assim, altcoins, tem muita coisa que 98% das altcoins é tudo especulação. E é interessante você ter exposição a isso em determinados momentos de mercado, por razões muito específicas. Mas assim, eu não tenho vontade de segurar quase nenhuma altcoin durante 3, 5 anos. Não tenho, realmente não tenho. Já cometi esse erro, inclusive. E questão da dominância. Atualmente eu vi uma queda de 3% da dominância, né? Chegou a bater o topo agora nesse ciclo em 65%. Então a representatividade do Bitcoin em termos do mercado de cripto chegou a 65%. Caiu agora com esse momento mais especulativo do mercado, o pessoal voltando a comprar, fez fundo. Se isso vai cair para níveis que a gente viu o ápice da especulação lá em 2021, que foi coisa de... Talvez eu esteja comendo bola aqui no número exato, mas 40%, até 50%, 40% por aí. Não sei se isso vai chegar nesse ciclo, porque eu acho que o momento do Bitcoin ele é diferente das altcoins agora. Porque você está vendo muita empresa comprando Bitcoin. Aqui no Brasil mesmo, já tem empresa, né, querendo comprar Bitcoins, fazendo uma exposição em caixa.
Então, e o Bitcoin é o que está mais na frente nessa questão de adoção. Se você for olhar até os fluxos dos ETFs, o fluxo do ETF da Ethereum é uma coisa assim flopada em comparação ao Bitcoin. O do Bitcoin, acho que teve mais de 1 bi de fluxo só na semana passada, coisa assim absurda. E você não vê isso nem de longe no ETF da Ethereum. E aí você tem uma esteira de novos ETFs sendo lançados, né, de meme coin, de produto alavancado, que eu não sei assim, se vai ter adoção mesmo. Eu acho que a maioria das empresas ainda nem entendeu o que é Ethereum direito, que é a segunda derivada aí do que o Bitcoin trouxe para o mercado, né? Que é, além de pagamentos, pagamentos programáveis com uma interface para você interagir e criar aplicações em cima disso. Então, acho que está muito no começo ainda. E às vezes a gente é muito míope aqui olhando para o que está acontecendo no curto prazo e tem muita água ainda para rolar. Perfeito, claríssimo. Então, reforço o convite aí para o Desafio Soros. Link na descrição, hein, pessoal?